Olá, eu sou o Denis Ricardo, você me acompanha aqui nas redes sociais particulares ou também no Stand-Up Gospel Comedy. Bom, eu resolvi gravar um vídeo rapidinho aqui sobre um outro vídeo que vi na minha timeline, não sei se ele é recente, se é de agora ou não, mas me chamou muita atenção porque era sobre um artista chamado Johnny Hooker, ou Hooker, eu não sei a pronúncia exata do nome dele, um artista brasileiro, um cantor, e que também gerou depois uma resposta de alguns cristãos, até de alguns youtubers, e os cristãos depois replicaram essa resposta deste garoto e eu achei que não foi assertiva essa resposta, ela não foi amorosa e não foi bíblica e acima de tudo não foi ética e moral. A gente tem que se preocupar muito com as respostas que a gente dá, porque a gente representa uma fé que precisa ser uma fé inteligível, compreensível para as pessoas e acima de tudo respeitosa. Assista o vídeo e depois então eu volto para comentar o que de fato eu entendo sobre isso e quais são as passagens bíblicas que podem trazer luz a toda essa discussão. Assiste aí e a gente volta já já. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! Pois é, você assistiu o vídeo. Não é de agora que Jesus é chamado disso ou de aquilo. Não é de agora que Jesus é atacado e o seu corpo, a igreja, também é atacada. E qual deveria ser a nossa posição? Veja, no capítulo de número 12 e no versículo de número 22, Jesus é atacado por fato de ter curado uma pessoa e as coisas ficam complicadas ali, porque um grupo de religiosos disseram o seguinte, está no versículo 22 do capítulo 12, bem rapidinho. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? É bem rapidinho, a gente não vai entrar em detalhes, mas só para pensar. Será que nós precisamos defender Jesus como se ele precisasse de um advogado humano? Será que o Filho de Deus não veio exatamente morrer por mim, por você e por todos estes? Não deveria ser a nossa postura uma resposta de amor e de carinho e de compreensão de que quem ainda não teve uma relação com esse amor, com esta graça e com esse perdão, obviamente vai dizer coisas que talvez vai espantar um ou dois ou três, mas a nós não deveria mais espantar. Porque Jesus foi atacado e chamado de endemoniado, de que ele expulsava demônios por Beelzebul, e nós sabemos que não era isso, porque ele veio no poder de Deus. Ele amava as pessoas, sempre amou, continua amando e se dirigia até elas, mesmo aquelas que nós não gostaríamos de nos dirigir, mesmo aquelas que nós não nos sentimos muito à vontade de ouvir, de ver, de compreender as atitudes. Então a esse moço, Johnny, eu só posso dizer o seguinte, meu desejo é que ele cada dia mais possa se render e se prostrar diante da pessoa de Jesus Cristo. O que ele disse é fruto da sua própria condição humana, caída, pecaminosa, e ele não tem compreensão completa da revelação de quem é Jesus. E nós que temos, ao invés de entendermos isso com amor, com graça, com misericórdia, nós vamos e atacamos, e aí gravamos um vídeo dizendo, mas como é possível? Jesus, ninguém pode falar do nome de Jesus, e como que podem fazer isso com Jesus? Meu querido, Jesus morreu na cruz. De repente, então, nós teremos o sentimento de Pedro, não, Jesus não vai para a cruz, não morre não, tadinho dele, que peninha, estamos tão chocados porque Jesus foi chamado disso ou de aquilo. Jesus pode ser chamado de qualquer coisa, e o amor e a graça dele não mudará um milésimo. Agora, a todos quantos disserem isso e não mudarem de compreensão futura pela ação do próprio Espírito Santo, elas vão estar diante de um juízo. E todos nós estaremos lá, diante de um juízo final, diante de um rosto daquele que brilha mais do que o sol. E naquele dia não vai adiantar títulos, fama, posição, dinheiro, status, nada. Naquele dia todos nós teremos que dar contas de cada palavra, de cada atitude, de cada ação. Então por que é que nós ainda, um grupo
que se chama evangélico ou cristão se ressente de alguma coisa pela qual Jesus veio dar a vida. Eu não consegui compreender. Nós não devemos fazer vídeos contra-atacando quem quer que nos ataque. Nós deveríamos fazer isto, pelo menos na minha modesta opinião, me perdoe, o que eu estou fazendo agora. Se dirigindo às pessoas em amor, em graça, em perdão, dizendo: olha, o que você disse não me afeta. O que você disse não vai mudar em nada o que eu creio. O meu desejo é que você possa mudar de opinião em breve e que você possa se abrir para ter uma relação com esse Jesus, o Filho de Deus, que não é o que você disse, porque até então você ainda não o experimentou como Senhor e como Salvador. Deveria ser essa a nossa posição, e não uma defesa ferrenha de ataque. E aí a gente parece que então entra quase que na armadilha, né? A gente é provocado e aquela provocação gera em nós uma atitude completamente contrária ao que o Evangelho diz. Meu Deus do céu, não é possível, não é possível, não é possível. Pelo amor de Deus, que a gente possa compreender exatamente quem é o Cristo, o esperado, o desejado das nações, que ele veio sim ser vituperado pelos próprios algozes que eram seus inimigos religiosos, mas também eram cada um de nós, porque nós estávamos representados ali. Nós escolhemos Barrabás. Nós colocamos sobre Jesus o peso de todas as nossas angústias e maldições e erros, porque quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Será que você se esqueceu disso? Então que sejamos mais misericordiosos e amorosos e deixamos o juízo para o Senhor. Deixamos o dia da sua vingança acontecer segundo a sua própria justiça, que excede, é sobreexcelente a nossa justiça. A nossa justiça é um trapo de imundícia, não tem justiça alguma. A gente pode causar uma situação muito mais humana do que espiritual. É isso, desculpa, talvez o vídeo tenha ficado um pouco grande, mas ao Johnny, aos cristãos que não entenderam, por favor, não replique respostas e vídeos de gente que se acha no direito de defender Jesus. Jesus não precisa da sua defesa. Ele veio, ele morreu, ressuscitou e voltará. Ele está acima da minha defesa e ele nos ama. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Até mais. Tchau, tchau.